Olá pessoal, nós vamos agora resolver um problema de valor médio de uma função. O custo para produzir x unidades de um produto novo é dado por c de x igual a 3x raiz de x mais 10 centenas de reais. Qual é o custo médio para produzir as primeiras 81 unidades? Então a gente tem aqui a expressão da função custo. E a gente precisa lembrar que para encontrar o valor médio de uma função, a gente vai fazer a integral definida dentro do intervalo de interesse da própria função que a gente quer calcular o valor médio e a gente vai ponderar com 1 sobre o intervalo de definição. Então, o custo médio para produzir as 81 primeiras unidades vai ser 1 sobre o intervalo de interesse. O ponto inicial seria 0 e o ponto final 81. Então, 81 menos 0, a integral de 0 até 81 da função c de x. Tenha atenção que aqui a gente não vai colocar a taxa de variação do custo, não vai colocar a taxa de variação de c, a gente vai colocar a própria função que a gente quer calcular o valor médio. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 81, integral de 0 a 81, da função 3x raiz de x mais 10 dx. Então, antes da gente calcular essa integral definida, é bom a gente observar quem seria a primitiva dessa função. Então, aqui a primitiva de 3x raiz de x mais 10 dx. Eu tenho que atentar de sempre ir pelo caminho mais simples possível. Então, antes da gente pensar em tentar usar uma substituição, uma integração por partes, a gente tenta verificar se é possível resolver o problema, encontrar a primitiva da função usando regras de funções básicas. Tá? Então, primeiro a gente vai reescrever esse integrando aqui. Então, onde a gente tem raiz de x, a gente vai escrever como sendo x elevado a meio, mais 10 dx. E a gente vai operar essa potência aqui. Então, aqui vai ficar 3. Aqui x elevado a primeira vezes x elevado a meio. Então, a gente repete a base, que é x, e vai somar os expoentes. Que aqui o expoente é 1, mais meio, vai dar 3 meios. Então, aqui é 3x elevado a 3 meios, mais 10 dx. E aí sim, aqui eu posso usar a regra da potência. Posso separar isso aqui em duas integrais menores. Eu posso já operar dessa forma aqui. Então, a primitiva dessa função vai ser 3 vezes a integral de x elevado a 3 meios, vai ser x elevado a expoente mais 1. 3 meios mais 1 vai ser 5 meios sobre 5 meios. E a primitiva de 10 é 10x. Vai ser. Então, aqui vai ficar 3, inverte aqui esse 2 quintos, vai ficar, inverte esse 5 meios, vai ficar 2 quintos de x elevado a 5 meios, mais 10x mais c. Então, eu tenho agora quem é a primitiva da minha função. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou calcular o valor médio, usando o teorema fundamental do cálculo, para encontrar o valor dessa integral definida. Então, aqui, o custo médio para as primeiras 81 unidades vai ser 1 sobre 81. Essa integral de 0 até 81 de 3x raiz de x mais 10 dx vai ser a primitiva que a gente acabou de encontrar. Aqui esse produtinho vai dar 6 quintos, né? 6 quintos de x elevado a 5 meios mais 10x. Tudo isso aplicado no intervalo de 0 até 81. Então, a gente vai pegar toda essa expressão e calcular no ponto 81, depois toda essa função no ponto 0. E aí a gente vai ter o seguinte. Aqui faltou a gente escrever esse fator, né, de 1 sobre 81, que multiplica tudo isso, tá? Então, o custo médio vai ser 1 sobre 81
Agora, a minha função aplicada no ponto 81. Então, vai ser 6/5 de 81 elevado a 5/2 mais 10 vezes 81. Depois, toda a minha função no ponto 0. Vai ficar 6/5 de 0 elevado a 5/2 mais 10 vezes 0. Dá 0, tudo 0, né? Então, o meu custo médio, ele vai ser, quando a gente fizer todas essas continhas aqui, aproximadamente 884,8. Lembrando que a unidade está em centenas, tá? Então, meu custo médio 884,8 centenas, tá? Da unidade do problema, que é reais, tá? Então, 884,8 centenas de reais. Esse é o meu custo médio.